Dilo que you a loving queen. Tu és pra mim o meu grande amor. E mesmo sem ser feriado aqui na Bahia, é feriado em São Paulo, Rio de Janeiro, até Florianópolis é feriado hoje. Em Salvador, capital conhecida como a capital negra do Brasil, não é feriado. O Dia da Consciência Negra é muito celebrado aqui em Salvador, no entanto, que tem uma série de atrações culturais ligadas a essa cultura afrodescendente. Mas o quanto a gente conhece dessa cultura? É sabido que a gente conhece mais sobre a cultura e a história da Europa e dos Estados Unidos do que dos países hermanos. Mas quando a comparação é com o continente africano, o desnível parece ainda maior. Poucas escolas trazem para as salas de aula informações sobre a África, o que talvez ajude a entender por que a gente encara um continente tão grande como se fosse um país. E quando o assunto é música, a coisa não é muito diferente. Hoje nós vamos falar sobre a África, que por vezes a gente não conhece. Em nosso estúdio a gente recebe o professor de Estudos Linguísticos, Literários e Artes Cênicas, Rogério Borges. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde. Estamos também aqui com o cantor angolano Felipe Mukenga, ele que vai se apresentar neste domingo no Teatro Castro Alves como parte da programação do segundo Encontro de Culturas Negras com Margarete Menezes, Hot Brass Band. O Mukenga que tem uma carreira extensa, são 5 décadas, não é isso, Felipe? Bem-vindo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Patrícia. E Felipe Xará, você me dá o Felipe hoje, você fica com o Mukenga e eu fico com o Felipe, senão vai virar emanação a conversa. É confusão aqui. Felipe. Então ele é o Mukenga e eu sou o Felipe do dia. Então, acho que a gente podia começar perguntando aqui de pessoas que têm lugares de fala, acho que privilegiados, né, para falar isso. Qual a compreensão que vocês percebem hoje que o brasileiro tem do que é a África? Eu realmente tenho essa impressão de que as pessoas pensam que a África é como se fosse um país só, né? Esquece até que tem Egito ali no meio, que tem né? que existe uma diversidade. Você, Mukenga, que é um angolano, que tem uma relação também com a música brasileira, e o Rogério, que fez estudos profundos, inclusive, sobre a maneira como a transversalidade acontece ou às vezes não acontece por aqui. Um cedendo para o Acho importante, Mukenga, na condição de africano, angolano, falar primeiro, até por uma questão de alteridade, eu quero escutá-lo primeiro. Eu não sou muito bom de conversa, eu sou muito tímida, introvertida e não sei se vamos sair aqui muito bem nesta nossa conversa. Fique à vontade. Mas, Renato, o que é que tu concretamente querias saber? Quando você apresenta a sua música, as pessoas veem você como um angolano, uma pessoa que veio de um país definido dentro da África, ou vê, não, é um africano que está vindo tocar? Eu sou africano, sou angolano, mas me considero também um cidadão do mundo. E justamente por isso mesmo é que eu procuro que a minha música vá de encontro àquilo que é a definição da música, uma linguagem universal, não é? Sua música é muito de quebrar fronteiras também. Sim, a minha música, eu costumo dizer às pessoas que a minha música é uma música aberta ao mundo, não é? Com um teor internacional muito grande. E isso faz com que colegas meus, não só aqui do Brasil, mas de outros pontos do mundo, se interessem pela minha música e a cantam e a gravam. Começou com o Djavan e foram surgindo muitos outros colegas, Flora Purim. Djavan já gravou umas 2 suas, eu acho. Né? Já gravou. Vem cá, Mukenga, esse violão é seu? Não é meu, não. É do colega. Já ia botar ele na enrascada, já mandava... um amigo que me emprestou isso, não é o meu violão, não. Mas quer tocar já alguma música que o Djavan gravou pra gente agora? Você vai? Vale, eu pego aqui pra você o violão agora. Pro ouvinte que não tá vendo, tô pegando o violão que tava aqui no cantinho, tô entregando agora pro Mukenga, pra ele tocar agora pra gente, tô colocando, não sei nem se tô colocando na saia justa, pra tocar um pouco, uma música que o Djavan gravou. É uma canção que se chama Umbi Umbi, e que é um pássaro que na zona centro-sul de Angola, do meu país, que abarca, portanto, as províncias do Huambo, Bié e Benguela. Ele, quando aparece, dá a indicação aos camponeses de que as chuvas estão quase a cair. E então exultam de alegria porque sabem que tudo aquilo que plantaram vai crescer. Mas sendo uma canção em que a figura principal é um pássaro,
ela tem uma outra leitura. O umbi-umbi representa o desejo de liberdade, o desejo de como é que eu vou dizer, de libertação de todas as formas de opressão e de exploração do homem pelo homem. É uma canção realmente muito bonita que com um poema que é tradicional, não é? Mas que eu decidi colocar de lado a melodia original, digamos assim, ou popular, e a vestir como eu vou cantar aqui, e é essa versão que ultrapassou fronteiras. Portanto, na voz inicialmente do Djavan, depois Flora Purim nos Estados Unidos, vocês conhecem com certeza, uma cantora de jazz, o Paulo de Carvalho em Portugal, o Maurício Matar, novamente aqui no Brasil também, a canção Umbi-Umbi. Até o Maurício Matar. Abel Dueré, também, que vocês devem conhecer também, é um angolano que está aqui já há muitos anos, radicado no Brasil. O Estevão Gibson, na Guiné-Bissau, a Tema Cedo, que é uma cantora lírica de Angola, são os Calibrados, enfim, é o pássaro que vai voando. De voz em voz, né? Pelo mundo. Twende kakele kachimbamba osala pusi umbi yange yelela twende kakele kachimbamba osala pusi vakwene va yelela twende kakele kachimbamba osala pusi vapwene va yelela twende kakele kachimbamba osala pusi da 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 de da da de da 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 de da da di da 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 de on da da de da de da da de da de da oh no no da 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 de on va kwene va yelela twende kakele kachimbamba osala pusi vakwene va yelela twende kakele kachimbamba osala pusi kakele kachimbamba osala pusi kakele kachimbamba osala pusi. Vale aplaudir. Felipe Mukenga. Bom, agora acho que eu posso passar a bola. Agora que você já ouviu, já cumpriu o ato de respeito, de passar para o Mukenga, sua vez. Recebi uma poética angolana belíssima, de um pássaro belíssimo. Existe outro pássaro moçambicano muito bonito também na poética de Miacuto, chamado de Flamingo. Miacuto tem um texto, Miacuto que é um autor da literatura moçambicana, chamado O Último Voo do Flamingo. E eu acho que tem tudo a ver com o que você está colocando aí. O hino, inclusive. Exatamente. Na verdade, a construção da africanidade, né, e na verdade a construção das nacionalidades africanas, americanas e asiáticas, elas precisam ser pensadas a partir do texto europeu do século XVI, que para justificar a sua superioridade, construiu uma série de imagens dentro de visões estereotipadas e tendo como elemento estruturante o racismo. Então a sociedade brasileira ela foi didatizada por essa perspectiva. É por isso que eu sempre em sala de aula digo aos meninos, quando trabalho com a África, e sempre levo literaturas de países africanos de língua portuguesa, de que eles precisam tomar cuidado para que a África não se torne a geladeira de minha casa, né? Onde eu abro, eu vou pensar a África, por exemplo, toda vez em que nós vamos discutir a África, a gente retira o Egito da pauta. Né? Quer dizer, a impressão é de que o Egito não é africano. Na verdade, essa impressão o próprio homem árabe, o próprio homem europeu, teve lá atrás,
quando debruçou-se sobre o território egípcio e não conseguiu compreender a sofisticação daquele povo. E aí a gente reduz a África a uma pauta de estereótipo ou dentro de uma perspectiva de negação, porque entendemos ela, né, enquanto uma civilidade degenerada, ou dentro de uma perspectiva de folclorização. Então, mesmo quando a gente vai discutir a questão da africanidade e debater essa questão e perceber essas representações, é sempre a representação da dança, é sempre a representação da savana, é sempre a representação da religião, né? Então, é sempre dentro desse processo de cultura e a gente esquece, por exemplo, de pensar o legado filosófico, de pensar o legado antropológico, o legado científico que o território africano, não que essas outras representações não sejam importantes, mas é o que nós vamos fazer com essa africanidade dentro, né, dessa pauta de discutir o debate racial brasileiro. Então, acho que a sociedade brasileira acaba sendo vítima, sim, acaba sendo vítima dessa leitura eurocêntrica, acaba acumulando, né, e bebendo dessa leitura eurocêntrica que é traduzida a partir de uma perspectiva racista e que constrói uma leitura de África dentro de projetos de estereotipias. E nós acabamos bebendo disso, ainda hoje. Agora, Rogério, no que a Lei 10.639, que versa sobre a questão do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, no que ela contribui até para mudar essa perspectiva que você fala, né? De um ensino, de uma história da cultura afro-brasileira, africana, que fala apenas desses estereótipos. Com essa lei isso muda, traz uma África com outros aspectos, isso pelo menos há uma tentativa de implementação desses conteúdos na sala de aula? Será que é lei mesmo? Na verdade, a lei, ela objetiva mudar. O que ela ajudou, Na verdade, a lei é importante porque a lei, ela introduz uma pauta. Uma pauta de um debate racial que não é introduzido pela Lei 10.639, outorgada pelo presidente Lula. Mas é uma pauta debatida desde quando o primeiro negro e negra pisou em território brasileiro, vítima daquele sequestro lá do século XVI. É importante que a gente entenda que sempre houve essa pauta do debate racial brasileiro. Agora, efetivamente, a partir, sobretudo, do século XX, e aí eu quero pautar 2 momentos, né, o surgimento da frente negra brasileira, o surgimento do teatro experimental do negro do Abdias do Nascimento, né, que contribui positivamente para pensar o lugar, né, do ator negro dentro da teatralidade do Brasil, mas sobretudo o surgimento na década de 70, especificamente em 1978, do MNU-CDR, que é o Movimento Negro contra a Discriminação Racial, que é uma gramática para falar do racismo no Brasil. Se a gente quiser efetivamente entender de forma séria o debate racial, nós precisamos beber do MNU e compreender a pauta que ele introduz ali, que é a negação da mestiçagem. A negação dessa grande mentira e dessa forma extremamente sofisticada que a elite branca brasileira pensou no século XX, porque esse é um vestido do século XX, né? Até então o Brasil não se pensava mestiço, ao contrário, mas o século XX introduz essa pauta da mestiçagem, né? Introduz essa pauta de um país miscigenado e, em alguma medida, o que o MNU vai fazer, e o que a luta do movimento negro vai fazer, e o que desencadeia na Lei 10.639 é legitimar o negro, né, enquanto sujeito. E aí, nesse sentido, é importante a gente refletir sobre o seguinte: por que um país de 513 anos precisa obrigar a escola a trabalhar com negro? Eu acho que a lei, o primeiro debate que a lei promove é isso. Por que a escola não trabalha com negro? Porque é preciso fazer uma lei para a escola trabalhar com negro, né? Por que essa escola não trabalhando com negro? Que educação é essa? Que perspectiva educacional é essa? E aí, nesse sentido, depois que a gente promover esse debate, é de fato instrumentalizar o educador brasileiro trabalhar com negro dentro de uma perspectiva de alteridade. Porque esse trabalho com negro sempre foi feito. Se a gente beber, por exemplo, de algumas narrativas outras, por exemplo, desde Joaquim Manuel Macedo, se a gente pega livros como As Vítimas Algozes, a gente passa, por exemplo, por Jorge Amado, né, que é um autor da Bahia, e aí tão bem... celebrado, né? Celebrado, a palavra é essa, né? Pela Bahia, mas que tem problemas na leitura da negritude. Né? Jorge, que tem uma contribuição muito interessante na perspectiva da leitura social e na denúncia dos problemas que nós temos, né? Jorge, que pondera ali uma crítica de como, em alguma medida, o capitalismo vai servir para oprimir, mas que vai trazer, por exemplo, sempre a imagologia do negro erótico, quando você pega obras como Tenda dos Milagres, né? Ou ainda da negra, né? Sempre dentro daquele lugar da sexualização, da totipotência sexual, né? Então,
o negro vai ser sempre pensado na poética de Jorge Amado dentro desse lugar luxurioso. Isso porque eu estou pensando em Jorge Amado. Então, assim, o educador, ele precisa, em alguma medida, se instrumentalizar para compreender que a discussão sobre a leitura e análise sobre a questão do legado africano e do legado afro-brasileiro precisa efetivamente romper com todas essas cenas de preconceito, de estereotipia e, sobretudo, de racismo que operam dentro da imagologia nacional. A gente vai para o intervalo, mas na volta o Frequência Baiana volta a discutir o assunto de hoje. Tem muitos ouvintes participando, tem uma fila de assuntos, vai ser a próxima rodada de perguntas dos nossos ouvintes. Fica aí tranquilo, você que mandou a sua. A gente retoma o papo com o professor de estudos linguísticos, literários e artes cênicas, Rogério Borges, e também com o cantor angolano Felipe Mukenga. Felipe, já que deu uma batidinha no violão, toca um pouquinho pra gente ir pro intervalo com boa música, que é a sua. Quando os homens te entenderem e a paz for fruto maduro, ficará a guerra no escuro, sem futuro. Que haja gente que sonhe, fala não é um muro, é sempre melhor que o barulho com o entulho. A cabeça é redonda, nela gira o pensamento. Já houve tempo pro vazio, sem fundamento. A terra como a gente, em pleno horizontal, é a sorte de qualquer mortal, da alvorada ao poente. A terra como a gente, em pleno horizontal, é a sorte de qualquer mortal, da alvorada ao poente. Quando os homens se entenderem. Band News FM, Frequência Baiana. 5h42. Hoje, no Dia da Consciência Negra, nós estamos falando um pouco sobre a África, que a gente talvez não conheça tão bem. Estamos falando um pouco sobre por que a história afro-brasileira, sobre a história da África, mais especificamente a história da África, a cultura da África, não é tão colocada dentro das salas de aula, e também um pouco sobre a música que vem de lá. Aqui estamos com um recorte nada mal, né? Estamos aqui com um cantor angolano que tem 50 anos de carreira, está com um disco novo, e o último, inclusive, com várias participações de brasileiros. Estava até tocando aqui alguns trechos de músicas que, inclusive, foram interpretadas por brasileiros. Estamos aqui recebendo o professor de estudos linguísticos, literários e artes cênicas, Rogério Borges, e também estamos com o cantor angolano Felipe Mukenga, ele que vai se apresentar neste domingo como parte da programação do segundo encontro de culturas negras. E várias perguntas, né, Felipe? Tem várias perguntas aqui dos ouvintes. Fazer uma rodada tem que ser um pouquinho rápido, porque tem muita pergunta, senão não dá tempo de todo mundo. O Márcio Souza, ele diz o seguinte, professor: proibir branco no Ilê não é racismo? Textualmente é a pergunta dele, tô só repassando. E tem que ser rápida, né? Tem que ser um pouquinho rápido. Não, não é racismo. Na verdade, o Brasil tem um problema de entender conceitualmente o que é o racismo. Eu vou ser muito rápido, até para Márcio entender. O racismo é ideologia de poder. Significa dizer que eu ocupo um espaço de poder e impeço que o outro, né, e aí, né, por uma questão racial, né, acesse espaço de poder. Né? Nesse sentido, você não tem como o negro ser racista no Brasil. Porque o negro ele não ocupa espaços de poder para impedir que o branco ocupe esses espaços. Né? Então, o que o Ilê aí vivencia, na verdade, solicitou lá atrás, em 74, quando se propôs Mundo Negro e depois o Ilê aí, e saiu no Carnaval da Bahia para tentar desracializar o debate do Carnaval, né? Porque o Ilê faz isso, efetivamente o Ilê vai colocar uma poética negra, né? E vai colocar uma poética acompanhada pela polícia, acompanhada pela sociedade baiana jogando pedras, paus, lixo sobre o Ilê aí. Então é importante mostrar o Ilê como um lugar lá atrás de resistência, né? E de pautar a presença do negro no Carnaval da Bahia. Então, assim, na verdade, você tem ali um lugar de entretenimento efetivo, mas também um lugar político. Né? Então, assim, se você quiser sair no Ilê, você vai lá e compra. Agora, os negros do Ilê e do Curuzu estão dizendo, não, esse bloco aqui é um bloco que tem um lugar de resistência. E você, branco, que tem uma perspectiva de justiça e de alteridade, se compreender isso, vai ser bem-vindo ao lado do Ilê. Tem uma
eu me lembro de um artigo, miseravelmente, minha memória é péssima, eu não vou me lembrar quem foi a autora, mas eu me lembro de um artigo, pessoas que curtem as redes sociais talvez tenham visto esse artigo, de uma feminista que comentava qual era o lugar do homem dentro do movimento feminista, né? E dizendo que os homens são bem-vindos dentro do movimento feminista, mas tendo a compreensão de que o protagonismo da luta contra o machismo é das mulheres. Funciona e tem sentido se for dessa forma. Qual é, na sua opinião, o espaço que os brancos têm nessa luta? Acho que semelhante, né? Penso que o judeu não construiu o Estado de Israel sozinho, né? O judeu, para construir o Estado de Israel, essa maior cota que o Ocidente já deu a um povo, por entender ali todo o processo de violência que o nazismo operou, né, contra aquele povo, o judeu precisou do auxílio do Ocidente para a construção daquele Estado. Então penso também, né, que o problema racial brasileiro não é um problema do negro. O problema racial brasileiro é um problema da sociedade brasileira. Então é um problema do negro, é um problema do índio, é um problema porque a gente está tratando como o Dia da Consciência Negra, né? E aí a gente deveria também, em algum outro momento, tratar também da questão indígena, que também é uma pauta muito cara, né, para pensar esse debate racial, mas assim, é um problema do branco também. Então, eu penso que se o branco tiver uma perspectiva de justiça, tiver uma perspectiva de alteridade, né, tiver uma perspectiva de, na prática, resolver os problemas produzidos pelo racismo ao longo da história, ele é sim bem-vindo. Agora, o que ele não pode ser, efetivamente, dentro do movimento negro, é protagonista. O Kenga, como é que começou sua relação com a música brasileira? O Renato estava falando agora há pouco, né, do seu trabalho juntamente com muitos músicos brasileiros. Inclusive tem um recente, né Renato, também com o Zé Cabaleiro também. Exato. Como é que começou sua relação com a música brasileira? Como é que ela apareceu na sua vida ou você apareceu na vida da música brasileira? A relação com o Brasil começou com a música brasileira, sobretudo com a música brasileira, começou com o encontro que eu tive com o Djavan, não é? Foi aí. Eu sempre gostei aliás, toda a gente em Angola gosta a música brasileira em Angola sempre teve uma grande receptividade, uma grande audiência, não é? Eu lembro-me bem de muitas canções que eu ouvia, ainda hoje consigo cantar, não é? Já não me lembro de quem são os autores, mas ainda hoje canto trechos de algumas canções. Mas começou tudo com o Djavan, né? Portanto, eu estive aqui em off, estivemos aqui a conversar, eu fui parar portanto, o Djavan em 1980 foi a Angola, integrando uma grande delegação, a maior delegação de músicos que saiu daqui para aquele país, para Angola, e lembro bem que fui parar ao Hotel Panorama, onde estava alojada a delegação. Fui parar ao quarto e não fui parar ao quarto de Djavan, não é? Que eu já ouvia, por acaso já ouvi algumas canções pela rádio e foi tudo foi aí. Portanto, fomos conversando e mostrando os nossos trabalhos, e então ele adorou imenso a canção que vocês tiveram a oportunidade de ouvir. Ele voltou no regresso, não passou muito tempo, estava-me a contactar para me pedir autorização. Na altura ele estava a preparar o álbum Seduzir, e queria enfim, incluir nesse disco a canção Umbi, naturalmente que autorizei. E depois, pronto, nós viemos também, eu depois vim aqui ao Brasil, integrando também a maior delegação de música cultural que esteve aqui, portanto em 1983, 3 anos depois. Nós nos apresentamos no Rio, na Sala Cecília Meireles, depois fomos a São Paulo, a gente se apresentou no Cultura Artística, depois viemos aqui a Salvador, a gente se apresentou num ginásio que já foi derrubado. Fiquei a saber depois que ali nasceu, para a Arena Fonte Nova, nasceu agora a Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, exatamente. Então, e pronto, e a partir daí
eu tenho mantido esse contacto É engraçado isso. regular tenho vindo aqui muitas vezes já estive aqui muitas vezes aqui em Salvador, não é uma cidade onde eu encontro muita semelhança com Luanda, não é? Enfim, a paisagem, a mistura das cores. Tem uma coisa curiosa, Mukenga, que você viu uma delegação brasileira chegar em Angola e daí isso de alguma forma influenciou sua música e naturalmente influenciou o Djavan. E um grupo de baianos, 3 baianos que pertenciam ao Tincoãs, Matheus Aleluia, Dadinho e Heraldo, exato. foram para lá acompanhando o Martinho da Vila, era para passarem 3 meses, passaram 3 anos. Ficaram lá viraram para o Martinho e disseram, a gente não vai voltar para o Brasil não. Tudo em casa, né? Salvador, Angola, tudo parece, tudo em casa, parece muito. Mas o que é engraçado é que 2 países que são praticamente, são 2 nações irmãs, não é? Mas no que diz respeito à música, eu acho que existe um grande déficit, não é? Nas relações de interação. Há um desequilíbrio, há um maior movimento de músicos que saem daqui para lá do que de lá para cá. E eu acho que realmente é um problema que tem que ser mas visto. Mas o Kuduro tomou conta do Brasil. Logo dizendo isso. O Kuduro não é angolano. Vocês não podem pensar que aquilo é música. É o cartão de visita da Angola. Apenas um dos vários. É um dos muitos caminhos. É o que chega, muitas vezes é o que muitos chega. Caminhos mas chegou aqui no Brasil, viu, Mukenga? Aí o negócio foi pesado. Todo mundo dançou Kuduro nesse país. Exato. Eu até, em relação ao Kuduro, eu acho que é bastante rico do ponto de vista rítmico, mas peca no que diz respeito à mensagem. Temos isso aqui também na Bahia, um problema, mas não sei se é um problema, mas uma questão parecida. E é essa música que, infelizmente, a comunicação social, as rádios, sobretudo as rádios, vão promovendo a injeção em Angola. A injeção do Kuduro é tão grande que as pessoas não veem outra solução senão aceitar água mole em pedra dura, tanto bate. Fura nem que seja o ouvido da gente, né? Angola já dá a emoção na voz. Agora 6h10. Hoje aqui no Frequência Baiana estamos falando sobre a nossa relação com o continente africano. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o professor de Estudos Linguísticos, Literários e Artes Cênicas, Rogério Borges, e também estamos aqui com o cantor angolano Felipe Mukenga, ele que vai participar neste domingo de um show no Teatro Castro Alves como parte da programação do 2º Encontro de Culturas Negras. Estamos ouvindo uma música que o Felipe estava contando aqui pra gente, que nasceu meio que com a história de um cordel. Explica pra gente, Felipe. Eu, como já disse, já tenho vindo aqui a Salvador várias vezes, esta não é a primeira vez que venho a Salvador. E em 2000, justamente em 2000, foi-me apresentado um baiano, do qual sou amigo neste momento, o engenheiro Feliciano Tavares Monteiro, que me ofereceu um livrinho assim pequenino, contando a história de Zumbi dos Palmares em cordel, que é um género literário que acho bastante popular, não é? Em que há utilizam-se estilhas em que o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto e por aí fora. É de facto um género literário bastante interessante e bonito. Bom, 13 anos depois, este ano, antes de seguir para Lisboa para gravar o meu 5º disco, decidi musicar este... não todo ele, musicar... fazer uma ode, né? Porque o CD inteiro. Exato, ia acabar, se calhar, nem sei se no disco, num só disco, ia caber toda a história, não é? Então, é isso, a canção está aí, está lindíssima, aliás, o disco todo, as canções todas do disco foram arranjadas e produzidas por um grande senhor do piano brasileiro
Ele trabalhou durante muito tempo com o Djavan, nos anos 80, integrou a banda Sururu de Capote, com a qual o Djavan, gravou o disco e foi apresentando o álbum, o disco, dizemos álbum, lá em Angola dizemos álbum, foi apresentando o disco pelo mundo. Está aí a canção, as pessoas têm que ouvir, os baianos devem ouvir, né? Devem ouvir, porque está de facto um trabalho lindíssimo. Acho que fui feliz também ao musicar esse bonito trabalho do Feliciano Tavares Monteiro. Tem uma pergunta do nosso ouvinte, o ouvinte Rafael Neves, que faz uma pergunta aí para o professor Rogério. Ele diz o seguinte: Rogério, o que você acha da sofisticação com que os instrumentos de poder no Brasil mascaram a questão racial através do discurso da harmonia étnica brasileira? Pergunta boa essa, na verdade. O problema é o Rafael Neves, eu acho que ele foi meu aluno. Olha, Rafael. Sarno Neves. Isso foi assunto de aula. Deve ter sido. Do outro lado do rádio, alguém grita presente? Presente, então ele foi meu aluno, sim. Isso é uma pergunta difícil. Vamos lá. Na verdade, essa sofisticação de que ele fala vai ter dois momentos históricos, né, de pauta. O primeiro momento é a própria fundação da nação brasileira, lá no século XIX. Né? O Brasil inventou, a partir do discurso romântico, que o encontro entre o índio e o branco, então a gente pode pegar aqui o Guarani, né, Peri Ceci, Iracema e Martim, é dentro daquela perspectiva que eu chamo de mito pocahonteiro. Né? Pocahontas chegando, na verdade Pocahontas navegando pela floresta, e aí o homem branco chega, e aí você invisibiliza todo o processo de violência que foi esse contato. E nós somos, em alguma medida, né, educados, né, por essa narrativa. E o outro momento se deu a partir do século XX com a chamada teoria da democracia racial, né, e essa teoria da democracia racial que instituiu, né, a mentirosa construção da mestiçagem é, na verdade, um dos instrumentos mais perversos do racismo no mundo, segundo inclusive a ONU, porque você não tem como combater o racismo dentro de um país mestiço. Porque um país mestiço é um país que não tem problema racial, porque não tem raça, é a raça brasileira. Então, nesse sentido, você vai didatizar a população brasileira a se considerar mestiça, ainda que você saiba, né, que a maior luta, talvez hoje, do povo negro do Brasil não seja necessariamente a luta pela afirmação, mas seja, sobretudo, a luta pela sobrevivência. Porque nós sabemos que a polícia sabe quem é branco e quem é preto no Brasil, e que o Estado sabe quem é branco e quem é preto no Brasil. O tratamento que a polícia dá, que o Estado dá, é um tratamento cujo critério é racial. Professor, tem outro ouvinte aqui perguntando, Guto Meirelles, pergunta, professor Rogério, você não acha que termos um dia como este, feriado da consciência negra, não é um ato totalmente racista? Guto foi meu aluno. Gosta de polemizar, né, Perfil, lá em Lauro de Freitas, um beijo até a Zeila. Olha, não é um ato racista o dia da consciência negra, como não é um ato homofóbico a parada gay, como não é um ato machista o Dia Internacional da Mulher. Na verdade, a gente precisa compreender, inclusive, a fala de Guto, né? E o que é que está por trás dessa fala de Guto, na verdade, que é a fala de uma parte da população brasileira. A gente precisa entender a demanda histórica desses grupos marginalizados, né? Esses grupos que nunca tiveram voz, esses grupos que nunca foram sujeitos, e entender necessariamente o lugar de dar a esses grupos, isso Michel Foucault coloca muito bem em sua filosofia, a condição de terem suas subjetividades guardadas e as suas vozes proclamadas, né? De serem, na verdade, sujeitos que falem. Então, assim, dentro de um país, né, promovedor da escravidão, como nós fizemos, né, e logo depois, essa escravidão que ora invisibilizou, ora degenerou a população negra, e logo depois, no século XX, pós-escravocrata, a mestiçagem, é necessário um grito da consciência negra, é necessário um grito da consciência indígena. Como dentro de um país cujas bases são machistas, é necessário o grito da consciência feminista, né, ou da consciência, né, homossexual LGBT. Então, a gente precisa começar a nos acostumar, e aí um exercício que Guto precisa fazer, né, Guto Meirelles Augusto, a essas vozes, né, a suportar e a ouvir mais do que suportar, né, a ter uma relação de alteridade, de respeito com essas vozes. Quer mais um? Lucas está aqui pedindo, essa é a pergunta do Enem. Lucas, pode redigir prova do Enem. Discorra sobre as principais narrativas alegóricas para os negros se reafirmarem porque foram negados.
Isso aqui tá Nem virando. Essa mesmo, pergunta pois é. nem eu entendi. Isso aqui tá virando quase. Pelo amor de Deus, eu não quero. Isso precisa ser leve. Discorra muito- sobre as Tem que sobrar principais tempo ainda pra gente narrativas falar- alegóricas para os negros se reafirmarem porque foram negados. Pronto, uma narrativa alegórica é Felipe Mukenga. Pronto. Se ele escutar a poética de Felipe, a partir das duas músicas que eu ouvi aqui, uma narrativa alegórica, porque o que é que ele está dizendo aí? Ele está falando de uma cultura de autoafirmação negra, ou seja, de uma produção literária negra. Então você tem aqui a produção do angolano, grande, né, compositor e cantor Felipe Mukenga, que a gente pode traduzir aqui o próprio Djavan, o próprio Gilberto Gil, eu posso ir para Cadernos Negros, né, eu posso ir para toda vez em que você observar um projeto de cultura que se proponha a ser um projeto de um sujeito negro. E com Acho que é protagonismo basicamente negro, né? isso, exatamente. Deixa eu até aproveitar aqui a Claro. deixa que você passou para o Felipe. Felipe, você cantou mais cedo, blocos atrás aqui, Fruto Maduro, e ainda em meio à situação conflituosa que existia muito fortemente em Angola. Hoje, o que é que o seu país te inspira a compor? Obrigado. Eu acho que eu costumo dizer às pessoas que a música para mim é um excelente veículo de transmissão de conhecimentos e de cultura. Este é o caminho que eu escolhi, é um caminho difícil. Eu poderia ter optado por um outro caminho muito mais fácil para chegar ao estrelato, não é? Mas porque de facto eu acho que devo fazer chegar às pessoas uma mensagem que enriqueça do ponto de vista cultural. E estou neste caminho e não vou sair. Sou coerente. Se amanhã morrer, tudo bem, mas sou coerente com as minhas convicções e não vou sair daqui. Não vou sair desse caminho. Você perguntou se... O que o seu país inspira você a compor hoje? Me inspira, eu vou continuar, me inspira a continuar nesse caminho de fazer chegar às pessoas uma música com mensagem, como é essa que vocês ouviram há pouco aqui, não é? Fruto Maduro, não é? Um apelo à paz no meu país, Angola, e hoje um apelo à paz mundial, porque o mundo está todo ele mergulhado em conflitos que surgem como cogumelos. Então é preciso que os homens se entendam. Quando os homens se entenderem e a paz for um fruto maduro, ficará a guerra no escuro, sem futuro. Esse é o cantor angolano e poeta Felipe Mukenga, que esteve aqui com a gente hoje conversando. Também o professor que esteve aqui com a gente, o Rogério Borges. Muito obrigado aos dois. A gente queria continuar conversando a noite inteira, mas tem tempo. Infelizmente, rádio e TV tem essa coisa do tempo, nessa chatice que é o tempo. E a gente tem que cortar vocês, infelizmente. Uma boa noite. Obrigadão pela participação. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado pela música que você trouxe pra gente. Muito Isso é obrigado. importantíssimo. Obrigado. Isso aí não tem como a gente agradecer. Obrigado. E domingo tem mais, Felipe, né? Lá no sim, Teatro com Castro Alves. com certeza.